Às margens do mar da Galileia, um jovem pescador chamado Tiago trabalhava lado a lado com seu pai Zebedeu e seu irmão João. Era um homem simples, mas forte, acostumado com a rotina do mar, as noites frias e as redes pesadas. Tiago não imaginava que sua vida mudaria de rumo com um simples convite de Jesus: segue-me. Enquanto consertava as redes no barco da família, Tiago ouviu a voz do mestre sem hesitar, deixou o pai e os empregados, abandonou tudo o que conhecia e decidiu seguir aquele que prometia fazê-lo pescador de homens. Assim começava a jornada de um dos primeiros discípulos de Cristo. Tiago e João eram dois irmãos pescadores que compartilhavam não apenas o mesmo ofício, mas também uma ligação profunda de sangue e propósito, conhecidos por sua intensidade e ousadia. Eram homens de coração fervoroso, sempre prontos a agir com zelo em prol daquilo em que acreditavam. Foi por essa característica que Jesus os apelidou de Boanerges, que significa filhos do trovão. Essa alcunha refletia não apenas a personalidade explosiva dos irmãos, mas também a força transformadora que trariam ao mundo por meio do Evangelho. Tiago, juntamente com seu irmão João, formava uma dupla de pescadores destemidos e dedicados, enquanto João era conhecido por sua doçura e sensibilidade. Tiago se destacava pela sua determinação e força física. Juntos, eles compartilhavam não apenas laços familiares, mas também uma profunda amizade com Jesus. Tiago teve a oportunidade única de testemunhar momentos extraordinários ao lado do Mestre. Em uma ocasião especial, durante a travessia do mar da Galileia, Tiago presenciou Jesus acalmar a tempestade com uma simples ordem, deixando todos maravilhados com seu poder sobre a natureza. Além disso, Tiago foi um dos poucos escolhidos para acompanhar Jesus em momentos íntimos de oração e reflexão nos lugares mais reservados. Sua proximidade com o Mestre não apenas fortaleceu sua fé, mas também o preparou para os desafios que estavam por vir. Tiago, após testemunhar a ressurreição de Lázaro por Jesus, teve sua fé fortalecida de forma inabalável a partir desse momento. Ele se tornou um dos discípulos mais fervorosos e dedicados ao Mestre. Sua devoção era tão intensa que muitos o viam como um exemplo de coragem e fé inabalável. Tiago não apenas seguia Jesus em suas jornadas, mas também se destacava por seu comprometimento em propagar os ensinamentos do Evangelho. Sua eloquência ao falar sobre as maravilhas realizadas por Cristo cativava multidões e despertava nos corações o desejo de conhecer mais sobre o amor e a misericórdia divina. Assim, Tiago se tornou não apenas um seguidor, mas um verdadeiro apóstolo da palavra de Deus, levando esperança e salvação a todos que cruzavam seu caminho. Após a ressurreição de Jesus, Tiago, cheio do Espírito Santo, foi enviado a pregar em regiões distantes e hostis ao Evangelho. Sua coragem e determinação em proclamar a mensagem da salvação incomodaram as autoridades locais, que viam no cristianismo uma ameaça aos seus interesses. Mesmo diante das ameaças e perseguições, Tiago permaneceu firme em sua fé, confiante na proteção divina que o acompanhava. Sua pregação incansável e seu testemunho de vida inspiraram muitos a se converterem ao cristianismo, despertando a ira daqueles que se opunham à propagação do Evangelho. Diante da pressão crescente e das ameaças cada vez mais concretas, Tiago enfrentou o martírio com serenidade e resignação, dando testemunho até o último momento de sua convicção inabalável na verdade revelada por Cristo. Após a morte de Tiago, seu martírio não foi em vão. Seu exemplo de fé inabalável e coragem diante da perseguição tornou-se um farol para os primeiros cristãos, inspirando-os a permanecerem firmes em sua crença.
mesmo diante das adversidades. A notícia da morte de Tiago se espalhou rapidamente entre as comunidades cristãs, gerando um misto de tristeza e admiração. Muitos viram, no sacrifício de Tiago, um testemunho do verdadeiro significado do discipulado e da entrega total a Cristo. Sua memória foi honrada e sua vida celebrada como um exemplo de fidelidade até o fim, encorajando outros a seguirem seus passos na propagação do Evangelho, mesmo que isso custasse suas próprias vidas. Após sua morte, Tiago foi lembrado não apenas como um mártir da fé, mas como um exemplo vivo do amor e da devoção a Cristo. Sua memória permaneceu viva entre os primeiros cristãos, que o honravam não apenas por seu martírio, mas também por sua vida dedicada ao serviço do Evangelho. As comunidades cristãs se reuniam em torno das histórias e ensinamentos deixados por Tiago, compartilhando suas experiências pessoais com o apóstolo e fortalecendo assim sua própria fé. O legado de Tiago se tornou uma fonte de inspiração para gerações futuras de cristãos, que encontravam nele não apenas um exemplo de coragem diante da perseguição, mas também um modelo de vida centrado nos ensinamentos de Jesus. Sua influência perdurou ao longo dos séculos, moldando a forma como os discípulos de Cristo encaravam os desafios da vida e da fé. Assim, Tiago se tornou não apenas um mártir da igreja primitiva, mas uma testemunha eterna do poder transformador do Evangelho. Tiago, após testemunhar inúmeros milagres realizados por Jesus e compartilhar momentos íntimos de ensinamentos e oração com o Mestre, viu sua vida ser transformada de maneira profunda. Sua jornada ao lado de Cristo não apenas fortaleceu sua fé, mas também moldou seu caráter e sua percepção sobre o amor e a misericórdia divina. A cada milagre presenciado, Tiago se via mais próximo da verdadeira essência do reino de Deus, compreendendo que seguir a Jesus significava abraçar uma nova forma de viver e enxergar o mundo. Sua experiência como discípulo não se resumia apenas a seguir os passos do Mestre, mas a internalizar os valores do Evangelho em seu coração e refleti-los em suas atitudes diárias. Assim, Tiago aprendeu que o verdadeiro discipulado vai além das palavras e das pregações, exigindo uma entrega completa e uma transformação interior que o capacitaria a testemunhar o poder redentor de Cristo em meio às adversidades da vida. Sua jornada ao lado de Jesus foi marcada por desafios, dúvidas e provações, mas também por momentos de profunda comunhão e revelação espiritual que o prepararam para enfrentar os desafios futuros com coragem e confiança na providência divina. Após a morte de Tiago, seu legado como mártir do reino transcendeu as fronteiras de Jerusalém e alcançou terras distantes. Sua coragem diante da perseguição e sua firmeza na fé inspiraram inúmeros cristãos a permanecerem firmes em suas convicções, mesmo diante das ameaças mais severas. A notícia de sua execução ecoou por todo o Império Romano, despertando tanto admiração quanto temor entre aqueles que testemunhavam o poder transformador do Evangelho na vida dos seguidores de Cristo. A morte de Tiago não foi apenas um fim trágico, mas um novo começo para a disseminação da mensagem de amor e redenção pregada por Jesus. Seu sacrifício se tornou uma semente fértil que germinou em corações sedentos por esperança e verdade, dando origem a uma nova geração de discípulos, dispostos a seguir os passos daquele que entregou sua vida por amor à humanidade. Tiago, filho de Zebedeu, o pescador do mar, se tornou mártir do reino, um dos filhos do trovão, que aprendeu com o Mestre o verdadeiro poder do amor e da coragem. Sua vida não foi marcada apenas pelo martírio, mas também pela dedicação incansável em proclamar a mensagem de salvação. Mesmo diante das adversidades e perseguições, Tiago permaneceu firme em sua fé,
inspirando outros a seguirem seu exemplo de fidelidade e devoção a Cristo. Seu testemunho ecoa através dos séculos como um lembrete poderoso de que seguir a Jesus pode exigir sacrifícios, mas também traz consigo a promessa da vida eterna. A coragem e determinação de Tiago são um legado vivo para todos os que buscam viver uma vida pautada nos valores do Evangelho, lembrando-nos que vale a pena entregar tudo por aquele que nos amou primeiro. Após sua morte, o legado de Tiago continuou a ecoar nos corações daqueles que haviam sido tocados por sua vida e testemunho. Sua coragem diante da perseguição e sua fidelidade até o último suspiro inspiraram uma nova geração de discípulos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das adversidades mais cruéis. A memória de Tiago se tornou um farol de esperança para os que enfrentavam a hostilidade do mundo, lembrando-os de que o reino de Deus é construído sobre alicerces inabaláveis de amor e justiça. Seu exemplo de entrega total a Cristo ressoa como um convite urgente a todos os que desejam seguir os passos do Mestre. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o, pois, assim como Tiago, descobriremos que vale a pena entregar tudo por aquele que nos amou primeiro. Segue-me. Vale a pena entregar a vida por aquele que nos deu a sua.